João, essa questão tem sido falada bastante, que é a questão da parceria, né? Para vocês, o quanto que a questão dos parceiros ela é importante nesse processo de digitalização e nos atualiza em relação a em que estágio hoje vocês estão nesse processo de digitalização? Bom dia a todos, meu nome é João Carlos, sou gerente de TI da Katmandu, né? A Katmandu ela é uma empresa, considera assim, uma pequena e média, né? Uma pequena e média empresa, mas a nível de tecnologia, a Katmandu ela começou a dar uns passos lá em 2007, né? Então, aqui, ele trouxe um problema bem claro aqui, né? A gente tem 3 aspectos. Você não tem dinheiro, não tem pessoas com conhecimento. E, na época, eu fui contratado, né? Eu trabalhava numa grande empresa, e eu tinha um sonho muito grande de trabalhar no comércio. Aqui todo mundo tem comércio, loja de ruas, né? Hoje, o pessoal de tecnologia, nós estamos em 2016, né? Mas o pessoal de tecnologia não entende o comércio. E eu sempre trabalhei em indústria. E eu queria trabalhar no comércio. E qual que é o salário do comércio para você que trabalha na área de TI na indústria? É uma coisa, e do comércio é outra. E eu me arrisquei, estou há 7 anos lá. E eu fiz uma parceria muito legal. O Daniel Léo é o proprietário, diretor da Katmandu. Ele é um cara que tem uma visão, ele é mais novo do que eu, né? E ele tem uma visão diferente. Então, eu entrei lá, né, você não visou salário, você visou conhecimento. E a gente fez uma parceria bem legal, desde 2007. A gente começou lá, não tinha nem infraestrutura, não tinha nada. A gente montou uma infraestrutura. Na época de 2007, né, você comprava um HD por $1.500 de 1 mega, né, $1.500. Né, e como é que se faz esse investimento? A gente fizemos uma programação e começamos a fazer a nossa digitalização. Então, não tinha cabeamento, não tinha infraestrutura. Então, a gente começou, a loja tinha loja. Então, para você ter TI, você tem que ter uma estrutura. Qual que é o local? Você vai ter um servidor. Hoje, a realidade é outra. Então, vamos só dar um panorama um pouquinho mais rápido. Aí. A gente montou uma estrutura de TI, né? Montamos um servidor. Aí vamos no mercado buscar um RP. Aí pesquisamos no mercado várias soluções. E aí optamos para ir para a TOTS, que era uma empresa nacional, e tinha a parte de fiscal bem estruturada. E o comércio tem muitos detalhes, porque todo projeto de tecnologia se investe na indústria. Se faz experiência na indústria. Vou dar um exemplo de nota fiscal. Ficou 5 anos fazendo experiência na indústria. E no comércio, né, a gente estava no mês de dezembro, aí saiu uma legislação que dia 1º de janeiro vocês eram obrigados a emitir nota fiscal eletrônica, onde 90% das pessoas, do pequeno e médio empresário não tinha nenhum RP, não tinha nenhum software para fazer isso. E como faz virtual. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. A gente fez essa... E desde 2005, a Katmandu já tinha um e-commerce, né? Já vendia pela internet, então tinha a estrutura interna e o e-commerce era tudo separado. Então, você fazia manualmente. Aí, a gente teve um problema com a Local Web, a Local Web foi hackeada, o nosso site, infelizmente, estava lá. A gente tinha um número de visitação muito alto, e por causa disso a gente teve um problema também alto. Então a gente teve que migrar para uma outra empresa, buscar uma outra empresa, porque o foco naquele momento era a gente fazer a parte do RP funcionar, a parte da infraestrutura, loja. Então a gente integrou, fez toda a parte da loja, colocamos o RP na loja, né? Colocamos o RP no estoque, ele falou lá do depósito para separar. Antigamente, sabe quanto tem lá no depósito, lá no nosso depósito, quanto tem no estoque? Não, hoje o vendedor está aqui na tela dele, atendendo o cliente, e ele está vendo quanto que tem o saldo. E se está no depósito, se está no meu estoque, né? A gente fala estoque pulmão, que é da loja, né? Ou se está na loja física. Então, você pode fazer todo esse trabalho. E aí, a gente pensou, nesse período, a gente vai fazendo todo esse trabalho. Até a gente chegou a um ponto, que é o seguinte, o site vendia, o e-commerce nosso não é não é o carro-chefe da nossa venda, o carro-chefe é a loja física. Né? Mas os clientes, hoje, 60%, isso eu tenho certeza, dos clientes que vão na loja, eles passaram pelo site. Aí a gente fez um trabalho de fazer um site mais novo, e aí em 2014 a gente solucionou a CIA Shop, porque ela faz parte com RP, integramos. Então hoje o que acontece? A moça está aqui na loja, escolhe o produto, escolheu esse colar, ela vendeu. E isso aqui, o saldo está aqui na loja, mas o saldo também está lá no meu site da internet. Posso ter a mesma pessoa comprando. Então, nós tínhamos muita essa dificuldade. E essa digitalização, e para o pessoal interno entender isso, que nós precisamos fazer esse trabalho. Até hoje, nós falamos, não, mas precisa, porque nós tem que Até hoje tem que explicar. E o cliente nosso, nós fizemos um site pensando no pequeno empresário. Por que é o pequeno empresário? Nós temos muitos clientes de revendas no Brasil inteiro. Ele ficava na loja dele, você ligava para ele, eu estou aqui atendendo. Não, você me dá 5 minutinhos que eu preciso de atender meu cliente. E aí nós tivemos que desenvolver o site pensando nisso.
Então, hoje, você entrar lá no nosso site, você que é um revendedor, faz o cadastro com pessoa jurídica, você vai selecionando o produto e colocando no carrinho. Então, o seu carrinho não some, fica no seu carrinho. Você tem um login especial e você fica lá no seu carrinho. Quando chegar o final do dia, você terminou, vai fechar a sua loja, você vai lá e revisa o seu pedido. Muitas vezes, o cliente vende online, ele vê, escuta, você tem essa peça, eu estou fechando o pedido com o cliente, você reserva para mim, mas está no carrinho dele. Então, ele já compra. Então, a gente fez essa integração e aí a gente precisava de entrar nas redes sociais. As redes sociais não vendem, mas é um meio de a pessoa te conhecer, de fortalecer a marca, né? Aí a gente fez um trabalho com a K2 Web, uma agência, e a gente começou a fazer um trabalho. A K2 Web tem um trabalho bem legal, eles se contratam o serviço, eles contratam um profissional, você que seleciona, com o perfil da sua loja, e aí essa pessoa trabalha para você online, né, e cuida das redes sociais. E foi uma parceria bem legal. Hoje nós temos, né, o nosso Facebook, Twitter, Instagram muito bem estruturado. A gente tem publicações diárias. E aí, fora isso, a gente tem uma ferramenta, quando ela falou ali do Big Data, né, a gente tem uma ferramenta que controla todas as visitas do site, da onde veio o cliente, e a gente precisava integrar isso para fechar o pedido. Então, na Cia Shop, a gente conseguiu com isso. Da onde vem o cliente, como que fez, para você saber onde você vai investir. Porque você é pequeno. Então, tem esse investimento? Tem, mas hoje com a parte do... Você ter todo o ambiente em nuvem, né? Nós tivemos que migrar por problema de segurança e nós estamos na 25 de março, a rua mais importante da América Latina. E você não tem infraestrutura ele falou, a gente não tem estrutura. Sexta-feira passada, a nossa loja ficou até 3 horas da tarde sem poder acessar o RP porque não tinha infraestrutura. Aí a gente contratou um link de rádio, sanamos esse problema. Então, hoje, para você, onde você está? Então, a tecnologia é importante, mas já onde você está, ela tem que estar disponível. Então, a gente é uma empresa pequena, foi feita uma programação. Então, qual que é o próximo passo nosso agora, né? É ter o PDV-12. Isso para vocês, o que é o PDV-12? É uma ferramenta que a TOTVS lançou para o pequeno e média empresa. Você pode atender o seu cliente da loja pequenininha, num tablet, você não precisa, e na nuvem. Então, você não precisa mais ter fazer um investimento em grande infraestrutura. Então, hoje, eu falo que o investimento de infraestrutura, quando eu vou lá na minha salinha de TI e olho que toda a nossa infraestrutura está na nuvem hoje, então é um investimento que hoje o pequeno não precisa fazer. E ele vai ter todos os recursos de tecnologia. E hoje, vender pela internet é uma coisa que não vai vender, mas você tem que estar lá, você tem que ter internet, você tem que estar com um e-commerce bem estruturado, tem que estar integrado, porque o seu estoque, você vende para o cliente. Tem aquele que te entende, que você liga para ele, o seu cliente comprou a mercadoria e você vai receber. E se ele não receber a mercadoria? Então, quem é responsável é você. Você sabe que vender pelo Facebook, teve recentemente um caso, o pessoal venderam pelo Facebook, mas só que a legislação não dá garantia de entrega. Então, para vender, tem que ser pelo e-commerce. Você fez o teu cenário e eu queria justamente perguntar para a Rita um pouco nesse sentido. Quer dizer, houve todo um planejamento estratégico para você chegar nesse modelo, quer dizer, partiu-se de um determinado ponto, claro, dentro das necessidades dele, né, onde a tecnologia vai meio que acompanhando, levando em conta os aspectos que o Jairo colocou, né, qual é o budget que eu tenho, né, qual é o tempo que eu tenho para esse investimento, quais são os parceiros que vão ficar, isso tudo dentro de uma velocidade. Como é que para você essa questão do planejamento, de saber, né, desde o início, de onde eu parto, aonde eu quero chegar, como é que isso para você é desafiador? E fala um pouquinho da tua experiência em digitalização, olhando essa questão do planejamento. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, que no momento, para mim, foi essencial, porque eu estou passando por todos esses aspectos que estão sendo discutidos aqui. A Rigan é uma importadora de semijoias. Eu tive a oportunidade de ter este projeto de importação, porque eu tenho uma experiência de 25 anos no ramo de joalheria. E, em uma viagem à Ásia, eu tive um primeiro contato com uma indústria, da qual me chamou bastante atenção a qualidade das peças feitas em material não nobre, no latão e em zircônias. E, até aquele momento, eu tinha uma experiência ligada ao ramo joalheiro. E me chamou muita atenção pela qualidade. Eu falei, por que não levar isso para o Brasil? Nós estamos fazendo este trabalho há quase 8 anos. E, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, a minha primeira preocupação
foi fazer aquilo que ele disse, é dar credibilidade à marca. Eu tenho uma marca, antes de ir ao mercado, seja em loja física, seja virtual, a minha preocupação foi patentear a marca para que as pessoas soubessem que a marca Rigan Atelier é uma marca do mercado, é uma marca que não é feita por curioso, é feita por profissionais que já é do ramo, que sabe o que está vendendo. Por quê? Eu sinto que, hoje, a empresa está sendo levada à digitalização. Mas, como ela mesma disse, o consumidor brasileiro ele é incrédulo por tudo. Por fraude, por falsificação, por uma série de coisas que a gente vive no dia a dia, tanto quanto o empresário como o próprio consumidor. Eu estou levando a digitalizar a minha empresa, mas eu mesma nunca comprei uma única agulha na internet. Então, o que eu estou buscando hoje? Eu estou buscando entender a digitalização. E, quando eu comecei atirando para tudo quanto é lado. Eu transformei a Rigan numa empresa atacadista, do qual eu vendia para o lojista e o revendedor em estado bruto. O que significa estado bruto? Do jeito que saiu da linha de montagem, a pessoa compra e ela dá o acabamento do banho final para vender para o seu consumidor final. O investimento era alto, os volumes eram bastante altos, porque, para atender o atacadista, eu era obrigada a produzir um volume muito grande. Bom, vamos tentar, então, vender acabado. Bom, então, vamos atender a peça banhada, nós vamos atender quem? A pequena sacoleira, o pequeno revendedor, aquela lojinha de bairro, que vai comprar 1, 2, 3, 5 pecinhas. Aí tive uma oportunidade de adquirir uma loja em shopping. Shopping me levou a ter credibilidade à marca. O shopping ele tem custos altíssimos, mas ele dá credibilidade à tua marca. Quando a pessoa joga no Google semijoias e aparece lá Rigan Atelier, quando ela clica, o Google joga o mapa da loja da Rigan Atelier no Shopping Plaza Moca, por exemplo. Então, isso é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa, quando acessa a minha loja virtual, ela sabe que existe uma empresa por trás. Essa é uma questão básica que me levou a digitalizar a minha empresa. Quais são as dificuldades que eu encontro? Primeiro, custo. Apesar de ser digitalizada, a manutenção mensal, por eu usar uma empresa terceirizada, para manter a minha loja no ar, ainda é muito alto. Segundo, eu não tenho condição de vender se não for através de um sistema de pagamento seguro, do qual ele é o meu sócio da melhor parte. A margem cobrada hoje por essas plataformas de pagamento seguro são altíssimas. Então, são questões que nós... outra coisa, legislação. Quais são os direitos meus, enquanto lojista? Qual é o direito do meu consumidor que está comprando lá do outro lado da linha? E o que ele disse, chegar a lugares muito longe no país, que você custaria muito caro se você tivesse uma equipe de representante. Porque você teria que ter um volume gigantesco de mercadoria na mão de pessoas, do qual correm todos os riscos, né? Assaltos, adoecer, não poder cumprir o trabalho, enfim. Então, este projeto de apresentar uma determinada coleção num tablet, eu acho sensacional. Me foi apresentado isso por uma empresa de calçados. E eu estou buscando isso também. Então, o que eu vim buscar aqui hoje é ouvir e entender de cada um dos senhores o que é que eu ainda preciso fazer para melhorar o meu e-commerce. Porque hoje eu tenho um e-commerce para o padrão da minha empresa bastante eficiente, porém, os resultados não têm acontecido. Então, eu não sei se eu não estou me fazendo ver, eu não sei se eu não estou usando bem as redes sociais, e o que eu sinto é o alto custo. Isso eu ainda sinto. Porém, por quê? Eu estou tentando uma transição também do atacado para o meu consumidor final, né? Eu quero que aquela consumidora que quer comprar um anel bonito, que quer comprar uma peça que apareceu na novela, que quer comprar uma peça que apareceu na Princesa, lá na Inglaterra, ela vá à minha loja virtual e adquira esta mercadoria sem intermediários.
É nisso que eu estou apostando através de digitalizar a minha empresa. Ótima sua contribuição. Eu gostaria também de já trazer, já que vocês estão enviando muitas perguntas, eu já recebi algumas delas aqui, a gente tinha combinado de procurar manter as perguntas aí um pouquinho para o segundo bloco, mas tem uma pergunta que chegou agora que eu acho muito importante a gente trazer para o nosso debate, apesar de a gente já ter o André e o Daniel participando. A pergunta é da Fernanda Morim, ela dá um bom dia a todos, está gostando muito do nosso debate, está acompanhando, é bastante esclarecedor, mas eu gostaria de questionar o seguinte: eu estou querendo começar uma empresa no ramo de festas e decorações. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O ideal, para mim, é já começar digital. Mas por onde eu começo? Se eu criar uma fanpage, estiver atuando no Facebook, eu já sou uma empresa digital? Ou eu tenho que começar primeiro preparando a minha infraestrutura tecnológica? Esse seria o primeiro passo. Eu gostaria da opinião dos especialistas sobre isso. Eu acho interessante essa colocação. Queria que Mielke falasse um pouco sobre isso. Mielke, se esse passo de ter a infraestrutura é mais importante até do que estar presente no Facebook. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Mielke, eu sou responsável pelo time de engenharia da Tremor aqui no Brasil. Acho que esse é um ponto importante, né? Isso vale para pequenas empresas, para qualquer tipo de empresa. A gente pega muitas empresas querendo dar os passos para a digitalização ou começar uma nova empresa e olhando coisas pontuais. Eu vou começar pelo meu e-commerce, vou começar pelo meu back-office, vou começar por atender diretamente, como é que eu vou ter a infraestrutura da loja. O que a gente tem mais discutido com os clientes é assim: você precisa olhar o todo. Você não pode olhar infraestrutura dentro de casa, um pouco lá fora numa nuvem pública, olhar um parceiro X, Y, Z, sem pensar de forma macro. Se você pensa pontualmente em cada demanda específica, você vai gastar mais dinheiro. Você vai comprar uma infraestrutura para uma coisa, vai contratar um serviço de uma outra forma. Então, quando nós estamos no mercado discutindo com qualquer tipo de empresa, nós tentamos discutir para que você quer infraestrutura, quais são as várias demandas que você vai ter no seu negócio para atender diretamente, para atender remotamente, para suportar um representante de venda que vai ficar lá na rua com segurança. Eu vou colocar um tablet na mão de cada representante lá na ponta que vai no meu cliente. Legal, tem o perigo do roubo? Tem, mas o pior é a credibilidade, é o conteúdo, é a informação de uma campanha de venda que você vai fazer, que é o teu diferencial e vai cair na mão de um concorrente e ele vai pegar aquela campanha e vai lançar antes de você, certo? Então, você tem que pensar de forma macro, pensar no todo. A gente sabe que o custo, às vezes, é alto, mas muitas vezes é alto até por falta de conhecimento, por falta de investimento correto do ponto de vista macro, de um planejamento, como você falou, né, que perguntou. É o planejar o todo. Eu costumo dizer assim, é pensar grande, agir pequeno. Você pensa no todo e você vai trabalhando aos poucos para investir aquilo. O Sebrae está aqui, né, é um grande apoiador de você ajudar nessa tomada de decisão. Nós temos muitos clientes hoje que buscam alguns tipos de financiamento, algumas verbas que existem hoje de vários bancos hoje, focados em pequenas empresas, para investir em tecnologia, equipamentos, softwares que já estão dentro de uma lista específica para investimento. Então, a minha recomendação é pensar o todo. Algumas vezes você vai assim, não, eu vou começar no e-commerce, na aplicação, e esquece totalmente da infraestrutura. Esquece de tudo. Daí, como o Kleber colocou, vai ter problema de disponibilidade de serviço. A hora que você vai para a internet, você é 24 horas, vai ter gente que vai comprar de você 2 horas da manhã. Né, certo? Então, se ele entrar 2 horas da manhã e não estiver no ar, não vai comprar. Então, são problemas que você traz, desafios que você traz quando você vai para o mundo digital. E a infraestrutura é essencial. Só que não adianta pensar em infraestrutura ponto a ponto. A infraestrutura e esses desafios tecnológicos tem que pensar o todo. Então, a minha resposta para ela pense no seu negócio como um todo e daí sim tome as decisões onde você vai agir. Não eu vou começar por aqui, por aqui, por aqui. Mas eu acho que no planejamento ela tem que olhar
o todo, porque senão ela vai para o e-commerce, vai para o Facebook, a hora que ela for vender, ela tem que responder uma demanda do governo fiscal e não está digital, daí ela vai ter que fazer manual, mas o governo não aceita mais nada manual. Então, por isso é importante pensar o todo de forma macro. É muito comum, Jairo, as empresas, por conta até desse apelo, né, do virtual, das redes sociais, de pensar que o primeiro passo é você estar em alguma dessas mídias para poder ser visto. Isso é uma tendência, quando você pensa num negócio, já imaginar isso e ter a dificuldade de pensar nesse todo, como o Melk colocou? Então, nós estamos vivendo numa sociedade digital, né? E a empresa ela está em comunicação digital, hoje em dia, cada vez mais com o mercado. Então, o pequeno empresário, ele tem que estar olhando, óbvio, dentro da empresa, mas ele tem que estar olhando o mercado. E no mercado tem todos os agentes que ele vai estar interagindo. Então, o cliente dele faz parte do mercado, o fornecedor faz parte do mercado. No início, você falou, o governo faz parte do mercado, o parceiro, o concorrente também está no mercado. Então, ela tem que olhar esse mercado e perceber, esse mercado hoje em dia é digital. Como é que eu me comunico com um mercado que hoje em dia é digital? Então, é importante a empresa se digitalizar, ela participar? Sim, por quê? Porque o mercado hoje é digital. E se você não está, o teu concorrente está. Então, é importante você estar pensando isso. A orientação que eu passo para a nossa colega, né, a nossa telespectadora online, né, remota, é que primeiro procure o Sebrae, tá certo? O Sebrae pode passar todas as orientações. Tem muita gente vendendo na internet hoje que não está formalizada, né? Então, a primeira orientação é formalize-se, né? Não existe o Rapa digital ainda, tá certo? Mas o governo ele está aumentando os seus tentáculos e hoje ele consegue rastrear bastante as empresas. Então, a primeira dica é formalize-se. A segunda é planejamento, é como o Rodrigo falou. Você tem que planejar o todo, o que você vai fazer, qual que é a tua expectativa, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Planejar marketing, planejar finanças e planejar TI também, né? O que eu vou fazer, como é que eu vou me comunicar com esse cliente que é digital? Ele está nas redes sociais? Ele não está nas redes sociais? Eu preciso vender online? Hoje em dia existem várias soluções baratas e até gratuitas, né, que você pode estar tornando a sua empresa digital, né? E outra coisa, se eu tivesse que optar em 2 braços, né, para eu me tornar digital, eu olharia essa tal de vendas digitais. E para eu vender digital, não necessariamente eu preciso começar tendo um e-commerce. Eu posso, por exemplo, começar com um marketplace. Eu vou estar usando toda uma infraestrutura de plataforma, de intermediador de pagamento e de divulgação, que é muito importante, né? E começar a experimentar e vender pela internet, né? Eu acho que as redes sociais é muito mais para você ouvir o seu cliente do que efetivamente vender. Eu gosto mais, quando você pensa em vender, de você fazer aquela publicidade subliminar, onde você coloca conteúdos relevantes e carrega o teu cliente para dentro da tua loja virtual, mas através de conteúdos relevantes, que eu chamo de propaganda, né, subliminar, que ela vai te levando para lá. E, além das vendas online, eu olharia também com carinho para eu poder otimizar os meus processos, estar olhando um sistema de gestão empresarial que, mais uma vez, nós temos até soluções gratuitas hoje que incorpora tanto o ERP, um sistema de gestão empresarial, quanto vendas online. Tá? Então, nós temos uma série de opções hoje no mercado, baratas ou gratuitas, que ela pode olhar com carinho, mas tudo vai depender do quê? Do planejamento dela, onde eu estou, aonde eu quero chegar, quanto de investimento eu vou ter para fazer esse meu negócio acontecer, né? Lembrando que empresa é um investimento de risco, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, né, na hora que você vai investir. Né? Exatamente. André, nós passamos aqui por vários aspectos, né? Inclusive as perguntas têm chegado abordando todos eles, né? Investimento, planejamento, olhar esse ecossistema digital. De todos esses desafios que foram apontados, qual o que teve maior ou tem maior impacto no seu negócio hoje em termos de digitalização? Bom dia a todos. Meu nome é André, sou da Loja Scala, gerente de TI.
Primeiro, eu dizer da Scala, né? A Scala é uma empresa no segmento de vestuário, varejo de vestuário. Então, vou fazer bastante citações voltadas para o varejo em geral, que eu acho que é bem cabíveis as citações. E, assim, o maior desafio na hora de se tornar digital é de você pensar aqui, o que tornar digital e para quem tornar digital. Então, essa é uma questão muito a ser estudada. Então, quando você pensa, vou abrir um e-commerce, então você está abrindo um e-commerce para o cliente final, consumidor final, com a intenção de venda. Então, assim, há várias formas de se tornar digital. Então, hoje em dia, o governo ele te exige que você torne-se digital. Então, ele entra com obrigações, em São Paulo, por exemplo, como o SAT, no Amazonas, Rio de Janeiro, como nota fiscal consumidor eletrônica. Acho que foi até feita uma citação da... Ele virou a chave num dia para o outro, para agora sim você tem que emitir nota fiscal. E você tem que estar preparado a isso, ou senão você tem um bloqueio, um real bloqueio sobre isso. Como teve no ano passado, em julho, para a loja Scala, a gente teve que entrar no projeto SAT, que é o Cupom Fiscal Eletrônico, e a gente aderiu 100% ao SAT em um mês. Então, assim, você tem que ter eficácia na hora de se tornar digital. Então, assim, como um e-commerce. O e-commerce, quando você vai olhar para um e-commerce, você tem que procurar essa tal eficácia. E há uma grande dificuldade no nosso setor, que é o varejo em geral. Então, você pega um Carrefour, por exemplo, que iniciou uma operação e-commerce e, poucos meses depois, fechou uma operação e-commerce. Então, assim, você pega uma Marisa, uma Riachuelo, uma Renner, que são os grandes do mercado no nosso segmento, que registram 1,2% de faturamento total na operação e-commerce. Então, assim, são opções que muitas vezes você é obrigado a tomar achando que é uma tendência real do mercado, quando não era o momento certo. Então, muitas dessas empresas fizeram investimento alto na hora errada. Então, assim, a tendência de atender um consumidor de uma forma digital, com e-commerce, por exemplo, ela pode se dar por várias formas, não só uma venda final, mas também ela pode se dar como uma experiência. Eu acho que, assim, para o segmento do varejo, vale a pena citar experiências. Eu vou pegar até uma recente que eu utilizei, que foi a Electrolux, por exemplo. A empresa Electrolux, ela vende um sonho de um eletrodoméstico para você, conta uma história sobre aquele produto, para que no final você compre um produto. Então, você vê que a intenção inicial de uma Electrolux, ou de uma Brastemp também, tem essa mesma experiência dentro do site dela, não é simplesmente vender o produto. Fazer o cliente enxergar o produto como uma totalidade dos seus recursos, os seus benefícios, para depois, sim, gerar uma comercialização. Então, assim, a Scala está entrando nessa proposta de enxergar a melhor forma de propor uma experiência para o cliente, mas para o nosso segmento específico, que é vestuário, a gente tem um grande problema, que as pessoas querem esse produto na mão, as pessoas querem sentir esse produto para depois adquiri-lo. Então, assim, a gente estamos desenvolvendo um trabalho muito grande dessa questão de experiência com o cliente, então, através de mídia social, através do próprio site, através de formas de comunicação com o cliente, mas não pensamos ainda no e-commerce. Então, a gente vai um pouquinho na contramão do que o pessoal muito aqui procura. O pessoal quer o e-commerce, mas será que é o momento certo, na hora certa? Então, acho que é uma grande questão. Muito interessante a sua contribuição. Anotei aqui uma frase sua, e eu vou passar para o Kleber comentar, mas, sim, existem várias formas de me tornar digital. Você usou essa frase, acho que tem a ver um pouco com a pergunta que foi feita, quer dizer, há uma tendência de se pensar que o caminho natural para me tornar digital é ter um e-commerce, mas, assim, na verdade, hoje existem caminhos e cada um tem que buscar a melhor forma de propor. Eu também anotei essa sua frase, de propor, você como um especialista em TI, de propor isso para a sua organização e a sua organização olhar exemplos também. Você citou exemplos que são interessantíssimos, já clássicos no mercado, de empresas que foram e voltaram, né? Empresas que tentaram modelos que aparentemente são modelos clássicos de sucesso e muitas vezes não cabem, né, para aquele tipo de negócio, para aquela organização. E tem um ponto importante que o André comentou, que é a eficácia. Nós falamos de investimento, planejamento, TI, marketing, o alto custo. Não sei se eu vou para criar uma estratégia de e-commerce, mas antes
E entrando na questão de planejamento, todo investimento que é feito, até para evitar e mitigar o insucesso de um e-commerce, e aí a gente está falando de varejo, ou o importante é, primeiro, identificar um parceiro que tenha experiência, conhecimento e que ajude nesse planejamento, mas que o planejamento e investimento tenha a premissa de um retorno de investimento. Não adianta ser feito um planejamento, é feito um investimento, cria uma estratégia digital, mas quanto que a empresa vai ter de lucro na estratégia digital? Hoje a gente fala da transformação, mas a transformação ela passa até mesmo para o próprio fornecedor, até para o fornecedor de tecnologia, até mesmo para nós que somos fabricantes de tecnologia, para entender a necessidade do nosso cliente e garantir que todo investimento seja feito de uma forma inteligente, mas pensando na premissa do retorno do investimento e a eficiência operacional, e isso é ongoing, isso é no dia a dia, ela seja também uma premissa, ou seja, todo investimento que eu fiz vai me trazer um retorno, mas é contínuo o resultado. Então, algumas palavras que eu acho interessante, eficiência operacional, retorno de investimento, são pontos importantes também na questão de digitalização. Interessante você trazer esses dois aspectos. Eu gostaria de exatamente colocar isso para o Daniel. Quer dizer, a gente falou em planejamento, falou em digitalizar, mas agora, nesse finalzinho desse primeiro bloco, a gente está trazendo aí dois aspectos interessantes, que é olhar o ROI, quer dizer, não ser digital por ser digital, porque é moda, porque várias empresas estão indo, porque o meu concorrente está fazendo assim. Mas será que realmente, entrando nessa jornada, eu vou ter retorno? E que tipo de retorno? E conseguir identificar isso, acho que é um desafio. E a eficiência operacional. O quanto para você esses aspectos são importantes quando você está olhando esse processo na tua organização? Bom dia a todos. Nesse quesito é até engraçado a nossa história. Eu assumi a empresa da família, uma empresa de praticamente 30 anos, há alguns anos, e por ter uma cultura muito tradicional, ter tido um ensino tradicional, e o nosso conteúdo ser tradicional, medicina tradicional chinesa, eu achava que não precisava de nada digital. Nossa, a gente está 30 anos nesse formato, né, sério, tradicional, não precisa. Até que, de repente, uma pessoa foi na escola e falou: nossa, eu nunca ouvi falar de vocês. Aí você, poxa, mas a gente é tão conhecido, né? Tem nome no mercado. Foi daí que eu percebi a importância de ser digital. E ser digital não só nos canais de comunicação, mas também dentro da empresa, nos processos. Mas quando surgiu esse estalo, eu estava esperando que achar um gênio, sabe? Você passa lá a mão na lâmpada, quais são os seus 3 desejos? Porque eu imaginava que o cara da informática ou a empresa do TI, ele ia trazer todas as soluções prontas para mim. Olha, eu preciso de um sistema de gestão, eu preciso de alguém que cuide das mídias digitais. Então, com tantas ferramentas depois, sabendo que não existia um gênio assim que ia resolver todos os meus problemas, a gente acabou cometendo erros, porque você se não tem um planejamento, ver se aquela ferramenta tem aderência para o seu produto, você só vai vendo dinheiro indo embora, você acha que está se tornando digital, mas cadê os resultados, né? Esse retorno que o próprio... Esse retorno que ele comentou. Então, a própria instituição, desde o ano passado, está passando por uma revolução muito grande nesse quesito de se tornar digital, não só em comunicação, em oferecer novos produtos e serviços por e-commerce, mas também dentro da gestão da empresa. Eu queria agradecer muito ao Sebrae, né, por justamente estar auxiliando a instituição nesse processo. Então, assim, não dá para não ser digital, né? Como eu achava. Não, a gente está bem aqui. Não dá. Hoje você tem que observar o que está fora.
Mas é importante saber como. Como? É Isso. exatamente isso que a gente vai responder no segundo bloco. Eu tenho aqui perguntas muito interessantes. No segundo bloco, eu convoco você, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos e vamos discutir exatamente como se tornar digital. As experiências que estão aqui conosco e as que vocês podem também enviar pela internet. Graça, se você me permite só trazer alguns números para o segundo bloco. Ótimo. Por exemplo, 80% das empresas não vendem online. 60% não tem perfil ou uma página nas redes sociais. E 40% não tem um ERP para fazer a otimização, o controle da sua informação, dos seus processos. E 70% das lojas online não fazem investimento em divulgação, consequentemente não estão vendendo. Ótimo. Bom, temos aí o pano de fundo para a nossa discussão no segundo bloco. A gente se encontra já já.